Oi pessoal, estamos de volta na Geek Hive. Eu sou a Nick e no vídeo de hoje vamos falar mais sobre a peça de teatro A Primeira Sombra, que aliás tem sido considerada um pouco controversa por alguns fãs de Stranger Things. Então antes da gente começar, já deixa o like, se inscreve no canal para não perder mais nada e vamos falar dessa história. E já vamos começar falando de polêmica então. Tem sido considerada meio controversa por alguns fãs porque é uma peça de teatro que só está disponível em Nova York e em Londres, então a maior parte dos fãs de Stranger Things não consegue assistir essa peça, né? E a Netflix não disponibilizou ela do catálogo, ou pelo menos ainda não disponibilizou, mas a princípio, a não ser por vídeos no YouTube ou pesquisas na internet, as pessoas não têm como ter muita noção do que realmente acontece em toda a peça. E o segundo problema com a peça é porque aparentemente ela parece que contradiz algumas coisas que foram estabelecidas na série até então. Especialmente na parte desenvolvida na quarta temporada, quando o Henry Vecna 1 acaba contando mais sobre o passado dele pra Nancy e outros personagens. Mas nós também temos que levar em consideração que muitas vezes essas informações não foram passadas pra nós por fontes que sejam realmente 100% confiáveis, né? Mas nós vamos falar mais sobre isso depois de falar sobre a peça. Os criadores da série, os irmãos Duffer, já comentaram que a história que se passa na peça é oficial e também que conforme nós avançamos mais nessa quinta temporada, nós vamos ver as histórias se sobrepondo mais. Mas eu também vi que as duas peças, a de Londres e a de Nova York, têm algumas diferenças. Mas como a de Nova York estreou esse ano, nós vamos falar mais sobre ela. A origem dessa história começa em 1943, num navio chamado Eldridge, onde o pai do Dr. Brenner trabalhava envolvido num experimento militar chamado Experimento Filadélfia. E no meio de um desses experimentos, o navio é jogado na dimensão X e todos os tripulantes perdem a vida quando são atacados por criaturas humanoides, que nós sabemos que são os Demogorgons. Todos, menos o pai do Brenner, que consegue voltar para nossa dimensão, só que ele fica muito doente e com o sangue bem alterado. Ele eventualmente confidencia no filho dele o que aconteceu e eles conseguem extrair umas partículas desconhecidas dele e acabam usando isso como base do projeto Rainbow, onde o Dr. Brenner vai trabalhar. Anos depois, já na década de 50, em Nevada, um dos funcionários do projeto na verdade era um espião russo e ele fugiu de lá com algumas tecnologias e coisas que ele pegou do projeto. E ele fugiu com esse material para umas cavernas. Coincidentemente, ou não, I don't believe in coincidences. Henry Creel, com 8 anos, estava nessas cavernas e acabou entrando em contato com as partículas do Devorador de Mentes lá. Nisso, ele foi transportado para a Dimensão X também, sumiu por 12 horas e na volta ele estava com o sangue diferente também. Mas além disso, ele também não se lembrava de nada. Um tempo depois, a família Creel se muda para Hawkins e o Henry começa a frequentar a escola. E lá ele conhece praticamente todo o elenco mais velho de Stranger Things. E ainda mais gente. Ele conhece a Joyce, o Hopper, a Karen e o Ted, a Sue e o Charles, que são os pais do Lucas, a Cláudia e o Walt, que são os pais do Dustin, o Alan Manson, que é o pai do Ed, e o Bob Newby e sua irmã Patty Newby. O Henry e a Patty começam a conversar e acabam virando amigos, e ela conta pra ele que não sabe quem é a mãe dela, porque ela é adotada. Mas ele imagina que seja ela Fitzgerald, que coincidentemente, ou não, é a mesma cantora da música Dream a Little Dream of Me. Eles acabam se aproximando ainda mais quando se envolvem numa peça de teatro dirigida pela Joyce na escola. E eles até se beijam em uma cena da peça, o que faz as luzes do cenário explodirem. Mas conforme o Henry usa seus poderes em segredo, alguns animais dos seus colegas acabam acidentalmente mortos. E uma recompensa é oferecida a quem descobriu o que aconteceu. E nisso o Hopper se interessa e começa a investigar porque ele precisa de dinheiro. E eventualmente ele vai pedir a ajuda do Bob e da Joyce. E eles acabam suspeitando que o pai do Henry, o Victor Creel, é de fato responsável pelas mortes dos animais. O Henry e a Patty conversam sobre os pesadelos que ele tem e ele conta pra ela que acredita ter o poder de transformar os sonhos dele em realidade. Eles também conversam sobre a mãe dela e então ela questiona se ele não conseguiria fazer os sonhos serem sonhos felizes. Só que a Virginia, mãe do Henry, descobre que ele tá passando tempo com a Patty sem permissão, porque na escola que ele tava antes, ele tinha atacado um garoto e fez com que ele ficasse cego. Então ela fica furiosa e eles brigam, e o Henry usa os poderes dele na mãe e ameaça ela com alucinações com aranhas, que ele sabia que era o trauma dela de infância que o próprio pai dela causou. Depois disso, a Virginia resolve ir embora com a Alice e o Victor resolve ir conversar com o pai da Patty. E juntos eles acabam voltando pra casa dos Creel. Só que nesse momento, o Henry e a Patty estavam em um encontro no sótão para tentar achar a mãe dela usando os poderes dele. Nisso, o pai da Patty é atacado e quase morre. E a Patty acredita que foi o Henry que atacou. Só que depois do hospital, o próprio pai dela vai contar para ela que, na verdade, se não fosse o garoto, o Henry, ele teria de fato morrido, porque a sombra que atacou ele queria tudo. Queria a vida dele, a vida dela, a vida de todos na cidade, a cidade, absolutamente tudo. E que quem impediu foi o Henry. Depois disso, a Virginia entrou em contato com um certo médico chamado Brenner, que era o responsável pelo projeto Rainbow.
McGonagall, que ficou muito interessado em ajudar o filho dela. Ele leva o Henry para o laboratório de Hawkins, onde começa a instigar o Henry, tentando forçar ele a usar os seus poderes, e acaba conseguindo, só que isso acaba causando a morte de um rato que estava numa gaiola na sala junto com eles. Depois, o Brenner acaba contando pro Henry sobre o próprio pai dele e o que tinha acontecido com o navio, e conta basicamente sobre a origem dos poderes do Henry. O Brenner também leva o próprio pai pra lá, e o homem pega a mão do Henry e grita: "Nos deixe entrar". E depois disso, parece que o Devorador de Mentes toma conta do corpo do Henry, até o Henry acabar em coma. A Patty pede pro Bob construir um rádio pra ela tentar se comunicar com o Henry, e ele faz e ela consegue. Só que quem responde a essa comunicação é o Devorador de Mentes, e não o Henry. E ele joga na cara da Patty sobre os segredos dela e sobre os segredos do pai dela, porque na verdade ela é uma filha concebida fora do casamento, não é só adotada. Quando o Henry acorda, o Brenner força ele a matar um prisioneiro, e o Henry surta e acaba conseguindo atacar também o Brenner e os guardas, e enfim ele consegue fugir do laboratório de Hawkins. Em casa, ele acaba descobrindo com a irmã que a mãe já tinha entrado em contato com o Brenner depois que ele tinha chegado em casa e contado que ele já estava lá. E eles já tinham organizado um plano pro Brenner ir lá buscar ele. Então o Henry finge que tá tudo bem e segue nos planos de ter um jantar com a família antes da peça de teatro que ele devia participar. E ele também descobre que a mãe dele contou pro Brenner sobre a Patty e também falou pra ele que era pra levar o Henry pro laboratório, prender ele lá e jogar a chave fora. E foi sabendo disso que o Henry foi jantar com a família dele na noite em que nós sabemos que a mãe dele e a irmã foram atacadas por ele e perderam a vida. Depois disso, o Henry vai pra escola em busca da Patty, só que o Brenner também vai pra lá e ele chega junto com o Henry e conta pra Patty sobre o que o Henry tinha feito com a família dele e também fala que ele é uma arma e que ele é propriedade do governo. O Henry acaba confessando sobre o que ele fez com a família e a Patty fica confusa e não sabe bem o que fazer nem em quem acreditar. O Henry acaba usando os poderes dele pra encontrar a mãe dela nesse momento e diz pra Patty aonde que ela pode encontrar a mãe dela, só que depois disso o Devorador de Mentes acaba controlando o corpo dele de novo e abrindo uma fenda no espaço entre o nosso mundo e a dimensão X. E isso tudo acaba fazendo com que o Brenner e a Patty caiam de cima do palco. Depois disso, a peça chega ao fim, com notícias falando sobre o sumiço de Patty Newby, sobre os assassinatos da família Creel e sobre um estudo que busca mulheres grávidas como voluntárias. E sim, é o mesmo experimento que o Brenner eventualmente seria responsável, onde ele conhece a mãe da Eleven e eventualmente a Eleven também. A Patty acaba conseguindo encontrar a mãe dela e o Henry acaba de volta no laboratório de Hawkins, aonde é informado que o sangue dele foi usado em transfusões para outras 10 crianças. Henry conhece a número 11 pela primeira vez, na sala arco-íris, e quando eles saem da sala, a silhueta do Vecna aparece na parede. Como esse vídeo já tá bem longo, agora eu quero falar só os principais pontos que parecem ser diferentes entre o que sabemos da história da série até agora e o que foi estabelecido na peça. Tanto o Henry quanto o Brenner deram a entender que o Henry era bem mais novo quando foi levado para o laboratório de Hawkins pela primeira vez, e na peça dá a entender que ele tem pelo menos entre 13 e 15 anos. Segundo o Henry e o Victor Creel, quando a polícia chegou, eles encontraram o Henry em coma ao lado do pai, que foi quando eles levaram o Victor Creel preso. Mas nesse caso, a realidade pode ter sido acobertada pelo Brenner e seus contatos no governo. Quando o Henry/Vecna/1 mostrou pra Nancy sobre o passado dele, e quando ele contou sobre quando a Eleven mandou ele pra Dimensão X, ele falou como se fosse a primeira vez, o que até faz sentido considerando que na peça é dito que ele não se lembrava da primeira vez que foi lá, quando ele tinha 8 anos. Durante a quarta temporada, o Henry também falou como se encontrar o monstro das sombras quando a Eleven mandou ele pra Dimensão X fosse algo bom, mas na peça fica bem explícito que ele não gosta de ter essa presença da sombra na mente dele. Mas também, segundo a peça, muitas vezes o Henry perdia o controle do corpo pro monstro e ele mesmo se comunicava com as pessoas. Então, nesse caso, é bem possível que na quarta temporada fosse isso que estava acontecendo. E por fim, o último detalhe é que eu vi várias pessoas comentando sobre como que o Hopper e a Joyce não reconheceram os sinais quando os adolescentes começaram a aparecer em Hawkins com os membros todos quebrados e sem os olhos, que era uma característica recorrente que acontecia com todos os animais de estimação que eram encontrados sem vida. E nesse caso eu queria lembrar todo mundo que nem o Hopper e nem a Joyce estavam em Hawkins naquele ano. Na quarta temporada, o Hopper está na Rússia depois de ter sido sequestrado e levado pra lá pelo exército russo, e a Joyce estava morando em Lenora, na Califórnia, antes de ir pra Rússia resgatar ele. Então assim, como que eles iam saber, sabe? Enfim, pessoal, esse foi o resumo da primeira sombra e alguns pontos que eu achei interessante de trazer pro debate. E aí eu quero saber de vocês acharam muita diferença entre a história que nós estamos vendo em Stranger Things até agora e o que foi contado na peça? Se você chegou até aqui, já deixa uma curtida nesse vídeo, quem sabe também um comentário e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E é isso, tchau!